Bom, meus amigos, tudo bem? Pastor Ricardo mais uma vez. Continuando ainda o assunto sobre a doutrina do pecado, agora eu quero trazer um tema aqui que é muito interessante acerca deste assunto, que é: Deus não é o autor do pecado. Eu ouço muitas pessoas afirmando que Deus, ele foi o autor que criou esse câncer que destrói com a sua criação. Vamos ver aqui agora que isso é uma grande falácia, não tem nenhuma argumentação bíblica. Vamos ao estudo? Vem comigo. Bom, Deus, ele não é o autor do pecado. Pelo contrário, ele advertiu o homem sem pecado antes de sua queda. Então aqui a gente entende que antes da queda do homem, o homem no seu estado perfeito, Deus advertiu para que ele não viesse a desobedecer a sua lei e o seu estatuto. Gênesis 2,17 diz assim: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque que dela comeres, certamente morrerá. Então aqui, Deus ele advertiu, aconselhou, ele deu um direcionamento para o homem permanecer em perfeição. Então nós vemos que, mediante a escolha do homem, o pecado veio a existir. Mas o pecado entrou no mundo a partir de uma fonte externa, através da malícia do diabo. Então, não foi necessariamente originado no homem o pecado, mas ele foi transmitido ao homem. Como já falamos, pecado é desobediência. Então, quando o homem escolheu seguir o caminho da desobediência, ele se tornou escravo do pecado. Vamos ler Romanos capítulo 5, versículo 12 ao 21, que vai nos dizer assim, ó: pelo que, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso que todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram em direção de Adão, a qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muitos mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa. Na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas e justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por este muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por um só ofensa veio o juízo sobre os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um homem muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. O pecado aqui, então, hoje originou-se com Satanás, quando ele decidiu, segundo o seu próprio poder de escolha, se rebelar contra Deus. Então, irmãos, a rebelião de Satanás gerou ou provocou a tentação em Eva, a queda ocorreu,
o pecado foi transmitido para Adão, Adão sendo representante de toda a raça humana. Pela sua escolha, caiu em pecado e trouxe essa mancha sobre toda a criação divina. É claro isso aqui. Agora vamos ler Isaías, capítulo 14, que vai nos mostrar a verdadeira origem do pecado. Isaías 14, verso 12 ao 14, que nos diz assim: Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que delibaras as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas, de Deus exaltarei do meu trono. E no monte da consagração me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Preste atenção. Outros optaram por se rebelar juntamente com ele e, portanto, por livre escolha, a transgressão da lei de Deus tornou-se uma realidade. Quando optou por transgredir a lei de Deus, o homem se tornou pecador. Já lemos em Gênesis 2,17, Romanos 5,12 ao 21. Desde o diabo e os espíritos demoníacos rebeldes tomaram vontade contra a fraqueza do homem em resisti-los, controlando assim a raça humana. Antes da queda, o homem tinha poder sobre o diabo e toda a forma de mal. Mas quando se tornou pecaminoso, o grupo de rebeldes mais fortes, os seres espirituais, sob o governo de Satanás, se tornou senhor dele e de seu reino. Os homens poderão obter poder em relação a esses espíritos novamente, através de Jesus Cristo e da palavra de Deus. Quero ler aqui neste momento também, Marcos. Vamos fazer uma leitura em Marcos para deixar claro que a escolha de Satanás gerou o pecado. A escolha de Adão gerou o pecado. Mas essa escolha, ela tem reversão. Como? Através de Cristo Jesus. Só Ele pode quebrar essa maldição do pecado. Vamos ler aqui Marcos 16, 17 e 18. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Irmãos, amados, fique bem claro isso aqui nesse momento. O pecado é uma consequência gerada pela desobediência do homem. Satanás desobedeceu a Deus, o homem desobedeceu a Deus e essa desobediência teve as suas consequências. Quais foram elas? Lúcifer, perdendo a sua majestade como anjo de luz, se tornando Satanás. Qual foi a para o homem? Perdendo o seu direito de eternidade e a presença de Deus, se tornando inimigo do eterno, sendo expulso do paraíso e errante, tornando-se um ser errante sobre esta terra, entregue às suas paixões e aos seus desejos infames. Satanás reina sobre aqueles que são filhos de Adão, porque como filhos de Adão, todos nós somos escravos do pecado. Mas Cristo Jesus, Ele nos dá poder para vencer este mal, sermos libertos e servirmos novamente a Deus
em comunhão com Cristo Jesus. Para reforçar, o pecado não é fruto da criação de Deus. Pelo contrário, o pecado é um ato gerado na desobediência a Deus. Quando Satanás escolheu descer, quando o homem escolheu desobedecer, iniciou-se então o pecado. Deus nunca poderia criar o pecado. Como diz alguns doutores, alguns mestres, o pecado é a ausência de Deus. Como podemos classificar o pecado? Como podemos classificar o homicídio? Como podemos classificar a guerra, a desigualdade, o preconceito? Como podemos classificar tudo isso? A ausência de Deus. Deus não cria o mal. O mal é a ausência da presença dele. Que Deus vos abençoe. Fique conosco. Traremos coisa boa por aí, em nome de Jesus.